Não, mas eu sou mãe também, uai. Aí os papais vão estar orando por ela, para ela fazer a nossa pregação de hoje. Amém? Amém, gente? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ela. Senhor Deus, amado Pai, nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, meu Pai. Nós clamamos agora que o Espírito do Senhor, meu Pai, venha sobre a vida da Yasmin, meu Pai. Porque nós cremos, meu Pai, que a Tua palavra não está limitada à idade. Sua palavra não está limitada, meu Pai, a conhecimentos humanos. A Tua palavra não está limitada a nada, meu Pai. A Tua palavra fez surgir, meu Pai, do nada, coisas à existência. Então, em nome de Jesus, usa essa jovem, meu Pai, essa adolescente agora. Em nome de Jesus, encha ela do Espírito, encha ela da Tua sabedoria, meu Pai. Dá a graça, dá a unção, meu Pai, para que nós possamos receber algo do Senhor especial. Em nome de Jesus, que todo nervosismo seja tirado agora em nome de Jesus. Que todo pensamento, meu Pai, que não vem do Senhor seja tirado agora em nome de Jesus e que ela esteja livre. Em nome de Jesus, você está livre para fazer a obra de Deus. Amém. Bom dia. Ok, vamos começar a nossa leitura do nosso versículo base, que está lá em Provérbios 31, 25. Abram aí suas Bíblias em Provérbios 31, 25. Ok, a gente vai ler Provérbios 31, 25 até o 31. E diz assim: Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos, e a beleza não dura para sempre. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompensei-na por tudo que ela faz. Que suas obras a elogiem publicamente. Provérbios 31, 25 ao 31. Ok, eu estava lendo esse trecho e esse pedaço aí, ele fala sobre a mulher virtuosa. E quando eu li, eu fiquei pensando assim no que era o trabalho de ser uma mãe. Eu não sou mãe, mas eu conheço muitas mães, né? Eu tenho uma mãe muito boa e eu conheço, então eu consigo ver assim, tipo, normalmente os filhos conseguem ver se eles prestarem atenção no trabalho que é ser mãe. E ser mãe é um trabalho que exige muita compreensão, exige muito carinho, exige um autocontrole, porque você está criando uma criança, né? Tanto que eu vi outro dia, eu estava passando e passou um trecho de uma live de uma menina. E ela estava falando que ela não tinha coragem de ser mãe, porque ela falou que ela achava que era muita pressão, porque você tinha uma criança zerada e você toma e cuida dela para ela não morrer, porque senão, se você não cuidar dela, ela morre, e cuida dela e cria ela para ela ser um ser humano decente. Então, realmente é um trabalho assim que exige muito de uma pessoa, não é uma coisa fácil. E traz muita preocupação, traz muita coisa, dá para ver, tipo, se você olhar biologicamente como é que uma mulher fica depois que ela tem um filho, é um treco muito assim, todo o biológico dela fica focado em cuidar dessa criança. E é um trabalho que traz muitas coisas, muita coisa, tipo, minha mãe, ela conta que quando a minha irmã nasceu, que a minha irmã é mais velha, ela ficou pensando, como é que eu vou ensinar a criança a falar? E aí, hoje ela fala assim, lá precisa ensinar a criança a falar? Tipo, a menos que a criança tenha alguma outra coisa que dificulte o aprendizado dela, ela não precisa ensinar uma criança a falar. Ela vai ouvir e ela vai começar a falar. Mas era uma preocupação que ela tinha, por mais que era uma preocupação assim, que no nosso caso, pelo menos, não tinha muito sentido. Porque mãe é muita preocupação. A minha mãe, pelo menos, ela é muito preocupada com tudo. Com a gente, né, com o nosso bem-estar. E aí nesse versículo fala aqui,
Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Porque o trabalho de mãe, ele é 24 horas por dia. Não tem por exemplo, meu pai, ele trabalha como pai também, mas hoje não é dia dos pais. Mas ele trabalha na carga horária dele ali, mas a menos quando ele decide tem que terminar alguma coisa em casa, mas normalmente ele termina a carga horária dele, ele vai embora e para de trabalhar, teoricamente. Mas o trabalho de mãe não, ela pode ser meio-dia, pode ser meia-noite, ela tem que estar lá trabalhando para a gente. E eu não sei se vocês conseguem ver isso como eu, mas eu acho que na família a mãe é a pessoa que mais se anula. Pelo resto, assim, a pessoa que mais se anula é a mãe, não tem jeito. Talvez algum pai aí discorde de mim, mas mas é a verdade. A mãe, ela se desdobra pelo resto da família, ela não vai onde ela quer, ela não faz só o que ela quer, ela não come só o que ela quer. A minha mãe, ela reclama que ela tem que fazer sucos, só os sucos que eu e a minha irmã gosta, que a gente não gosta de qualquer suco. Aí tem um dia ou outro que ela faz um suco que a gente não gosta, e ela fala, vou fazer pra mim que eu tenho que fazer só suco que vocês gostam. Mas 90% do tempo a gente só bebe o suco que a gente gosta. Porque é um trabalho que, até os filhos saírem de casa, a mãe ela só vai viver para Deus, o filho e o marido. E a mãe serve a Deus cuidando do filho e do marido. Então, tudo vai voltar para cuidar do filho e do marido. Tipo, outro dia eu estava vendo, era minha mãe, eu acho que Carol, e tinha outra mãe, que eu não vou saber dizer quem era, porque eu não lembro, que estava conversando entre elas e os maridos delas, e que eles estavam tudo debatendo sobre a frase, você vai onde você quiser. E aí elas estavam reclamando, eles estavam falando, não, porque a gente não vai onde a gente quer. Eles falaram, não, vocês vão sim, vocês são livres, você pode ir onde você quiser. E aí eu fiquei pensando assim, eu não me enfiei no meio, né? Mas eu pensei, não vai não. Meu pai, outro dia, ele foi correr em outra cidade. Um dia que minha mãe vai fazer isso, ela vai sair de casa e vai correr em outra cidade. Mas, tipo, se a gente hoje... Meu pai foi, tipo, esse ano, ele foi correr em outra cidade. A minha mãe, se ela quisesse, ela poderia sair para correr em outra cidade. A casa não vai cair. Mas eu duvido muito que ela ia sair para correr em outra cidade. Acho que é por causa que eles têm todo esse negócio de preocupação e que tem esse sentimento de sempre querer cuidar do resto da família o tempo inteiro. E aí, por causa disso, acaba, tipo, não vai correr em outra cidade, mesmo se quisesse. E eu queria dizer, por que eu estou falando isso, eu estou listando essas coisas? Para a gente conseguir refletir um pouco mais sobre as mães que a gente tem na nossa vida, seja você um pai que tem a sua esposa que é mãe, seja você que tem uma mãe. E no tanto que esse trabalho ele é importante, que ele é difícil, e que a gente tem que olhar para ele com um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho. Para a gente olhar com um pouco mais de gratidão às mães que a gente tem na nossa vida. Porque eu estava pensando assim, tipo, filhos e maridos, né, nós filhos e os maridos, a gente não é um fardo, porque eu sei que a minha mãe, tipo, outro dia eu perguntei para ela as coisas, ela falou que ela sente prazer em fazer as coisas para a gente, dividir as coisas dela com a gente, mas é uma coisa pesada ainda, cuidar de uma família não é um fardo, mas é peso, é difícil cuidar de uma família, não é fácil. Então, outro trecho vem e fala assim, seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompensei-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Então, a mensagem principal que eu queria falar seria de dar mais valor para as mães que tem na sua vida. De honrar elas, seja você um marido de alguém, de uma mãe, ou se você seja um filho mesmo, de dar valor para todo esse esforço que ela coloca, de dar honra, de falar que como você vê que ela está se esforçando, porque as mães não são perfeitas, mas elas tentam pra caramba. Então, é uma coisa importante. E eu queria falar especificamente para os filhos, porque eu sou filha, então é isso que eu consigo, então esse é o principal que eu consigo falar, que é como aproveitar quando você honra uma pessoa, né, uma pessoa que você ama,
você aproveita o amor ao máximo, porque ser amado é muito bom. Quando vocês são amados por alguém, você sente uma coisa muito boa. Mas amar alguém também é muito bom. Você já pararam para olhar para uma pessoa que assim, você ama muito, e aí você começou a pensar, nossa, como eu amo essa pessoa, e você sentiu um sentimento assim, tipo, que cresce dentro de você, de amor pela outra pessoa? É um trem muito bom. Então, quando você aprende a amar outras pessoas, você aproveita o amor 100% do amor. É ser amado e amar a outra pessoa. Então, eu anotei algumas formas de honrar a sua mãe, que fica ao mesmo tempo dá para fazer com o pai, mas hoje é Dia das Mães. Então, eu anotei algumas formas aqui de honrar, que é obedeça e ajude com tudo que você pode. Porque quando você é uma criança muito pequena, você não pode cuidar do seu pai e da sua mãe, você não cuida nem de você. O que dirá do seu pai e da sua mãe? Minha mãe hoje estava contando que quando a irmã dela era pequena, ela gostava de lavar as fraldas sujas dela. Só que a mãe dela não deixava, porque ela não sabia lavar, ela não cuidava nem dela direito e ia lavar as fraldas da irmã dela. Então, quando você é muito pequeno, você só obedece, e é o jeito que você honra seu pai, é o jeito que você consegue. Mas quando você cresce, você ganha várias habilidades e você pode ajudar com eles com outra coisa. Pode ajudar na casa, arrumando, fazendo comida, sei lá, alguma coisa que ele precise. Não só quando ele pede, mas para poder não sobrecarregar tanto a sua mãe. Então, também tem um outro que é ajuda financeira, que é uma coisa importante. E essas coisas são acumulativas, então você obedece, você ajuda com serviços, né, com o que a sua mãe precisa, mas também é importante, quando você começa a ter uma renda, você ajudar a sua mãe financeiramente, porque paga uma conta, leva no médico se precisar, paga uma coisa, compra um presente legal para sua mãe de vez em quando. E tem a outra que é peça conselhos e não esconda as coisas, que eu estava pensando nesse, que é tipo, que as mães e os pais que eu conheço, pelo menos, quando eles amam muito os filhos deles, eles querem que os filhos deles peçam conselhos. Eu vi que meus pais eles gostam muito quando eu peço a opinião deles. Isso é uma coisa que deixa eles muito felizes, e é uma coisa que eu vejo muito, eles também gostam muito de perguntar coisas para os pais deles, principalmente meu pai. Ele pede muito conselho para o pai dele. E isso deixa os pais normalmente muito felizes quando você pergunta as coisas para eles. E uma coisa, basicamente, que eu estava lendo, né, eu percebi, que é a questão de castigos, porque tem o tema de castigar em amor. E muitas vezes, gente, como filho, a gente fica com medo do nosso pai nos castigar, ou então fica com medo de ficar bravo com a gente, de alguma forma. Mas lá em 1 João 4,18, não precisa abrir, eu vou ler aqui, fala assim, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Então, mostra que se você tem medo de ser castigado pelos pais, normalmente nossas mães, elas nos amam, então elas têm o castigo em amor para o filho não ficar um trem. Então tem o castigo em amor. E por causa disso, não precisa ter medo do castigo, porque é um castigo em amor. Só que tem casos de pessoas que realmente têm uns pais meio, assim, que são os pais meio ruins. São as mães meio ruins, que parece que às vezes você realmente ama o seu filho. E tem casos de que eles amam, mas eles não, às vezes não têm orientação de Deus, as mães não têm orientação de Deus e acabam sendo muito pesados, às vezes, erram muito e dão umas punições muito mais severas do que precisava. Só que, mesmo assim, mesmo se o seu pai e a sua mãe eles for desse tipo, que exagera no castigo, mesmo assim não precisa ter medo do castigo, porque fala no final que a gente consegue, porque tem uma parte que fala que tudo posso naquele que me fortalece. E essa parte, Paulo ele fala que tudo posso mesmo, eu posso suportar qualquer coisa. Eu durmo na chuva, eu sou perseguido, mas eu estou ótimo, vamos embora. Então, não precisa, porque se você tem medo do castigo, às vezes você experimentou já o amor, mas você não experimentou todo o amor que você podia experimentar. Você não entendeu ainda o amor por completo. E tem o último tópicozinho que eu coloquei, que é honrar a mãe em vida. Porque tem uma frase que as pessoas falam que morto recebe muito mais flores do que vivo, que as pessoas acham,
muita gente acaba largando o pai e a mãe e só aparece no funeral. Porque não tem muito sentido assim só aparecer no funeral, porque o funeral é muito mais para o vivo do que para o morto. Porque para o morto não faz diferença se ele está sendo enterrado, não faz diferença, ele já morreu. Eu acho que isso não é a preocupação dele. Se ele está sendo enterrado, se tem gente lá, não está muito importando com isso. Então, uma coisa mais para os vivos do que para os mortos mesmo. E tem um versículo lá em 1 Timóteo 5,8 que fala: aquele que não cuida dos seus, especialmente os de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. E um descrente, ele é basicamente uma pessoa que não tem fé nenhuma. Então, poderia ser comparado, um descrente poderia ser um ateu. Então, aos olhos de Deus, você não cuidar da sua própria família, da sua própria mãe, é pior, aos olhos de Deus, consegue ser pior do que ser ateu. Você negou que a sua fé, como se não tivesse significado a sua fé. Porque como é que você diz que ama a Deus, mas você não cuida da sua mãe? Então é importante fazer essas coisas, de falar com a sua mãe, passar tempo com ela, ajudar financeiramente, fazer tudo o que você pode enquanto ela está viva, porque depois, se morrer, acabou. Não tem mais nada que possa fazer. Mas tem muita gente que o pai e a mãe já morreu, a mãe já não está mais aqui, já foi. Mas tem como você fazer depois que sua mãe morre, ainda tem como você meio que honrar o esforço que ela colocou em você. Você pode cuidar do seu pai e dos seus irmãos, porque é o que cuidar pela sua mãe, porque ela já foi, então, porque a sua mãe provavelmente amava o seu pai e os seus irmãos, então cuida deles também. Porque era o que ela, então, porque é o que ela fazia em vida. Ela cuidava dos seus pais e dos seus irmãos, então cuida dos seus pais e dos seus irmãos por ela. E então, se você não tem pai nem irmão também, tem muita gente que não tem irmão, ou o pai já morreu, ou nunca teve pai nem irmão, dá para fazer isso tendo a mãe viva também, né? Mas, honra o esforço que ela colocou seguindo os bons ensinamentos que ela te deu. Porque se a gente continuar fazendo isso, tem um versículo que fala em 1 Coríntios 13, 4, 8, que fala assim, 4 a 8, né, que o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem preguiçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecias, línguas e conhecimentos desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Então, quando você pega os ensinamentos que a sua mãe te deu em vida e você continua levando eles e ensinando para as pessoas ao seu redor e para as próximas gerações, para os seus filhos, para os seus sobrinhos, e continua levando essas coisas boas que ela te ensinou, é como se você estivesse honrando o esforço que ela colocou, porque o trabalho dela fez sentido, ele valeu a pena, cada esforço que ela teve. Porque parece um sentimento muito gratificante você ver que o seu filho aprendeu alguma coisa que você ensinou para ele. Assim. Parece um sentimento muito bom. Então, no momento que você absorve os conhecimentos, os bons ensinamentos, né? Então é como se o amor que ela colocou em você passasse adiante mesmo depois que ela morresse. Então, eu penso assim, cuidar, esse é o básico, assim, como filho, a função do filho é cuidar da mãe, cuidar do pai, cuidar da família, porque, cada coisa, cada lágrima, oração, prato de comida, roupa, mensalidade de, balé, jiu-jitsu, escola, foi um investimento. Foi um investimento em amor, por causa que sentiu prazer de dar esse investimento, mas foi um investimento. Então, é importante retribuir esse amor. Porque é uma coisa que eu vejo muito, assim, pessoas que elas não têm amor pelo outro, que não fazem nada pelo outro, mas eu acho mais indignante ainda pessoas que não têm nem mesmo gratidão pelo outro, que é uma coisa ainda mais indignante. Então, porque se eu, que sou filha, não cuidar da minha mãe, quem é que vai cuidar? Então, é importante. E, para finalizar, eu queria deixar uma frase que eu vi que eu achei que fez muito sentido com mãe, que é: as pessoas verdadeiramente grandes são aquelas capazes de fazer pequenas tarefas com muito zelo e muita obediência.
E eu achei que isso fez todo sentido para o trabalho de ser mãe, porque é um trabalho que às vezes não ganha muita visibilidade, não ganha muito, as pessoas não falam tanto assim, não valorizam tanto como, sei lá, uma carreira de uma profissão fora, sei lá, um médico, um advogado, sei lá, mas é uma profissão que exige muito. Então, é importante dar esse valor. Então, é isso que eu queria falar. Obrigada. E Deus abençoe vocês e suas mães. Amém.